Nesse vídeo eu vou te mostrar como mesclar formas dentro do Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então, para a gente mesclar formas dentro do Figma, eu vou criar aqui no meu design file duas formas para mostrar para vocês. Então, eu vou criar uma aqui e mais uma aqui. E para a gente fazer essa mescla entre essas duas formas, vou até mudar de cor aqui para a gente conseguir visualizar melhor. A gente vai selecionar as duas formas e aqui em cima, nesse ícone aqui, onde aparecem duas formas, vão aparecer algumas opções de mesclagem. Então a primeira que a gente tem é a união, a gente tem a subtração, a interseção e a exclusão. Então a primeira, né, se a gente selecionar, ela vai unir as duas formas criando uma nova forma. Reparem que aqui na barra lateral esquerda, né, a gente tem aqui Union. Então ele vai criar uma união e essa união não é destrutiva, então a gente ainda consegue mudar ambas as formas de forma separada. Então se eu clicar aqui, ó, eu consigo ainda acessar os dois retângulos. Então, ó, selecionei aqui e eu consigo mudar por mais que elas estejam unidas. Então o legal dessas mesclagens é que elas não são totalmente destrutivas. Vou voltar aqui e dar um Ctrl Z para a gente ver as outras formas de mesclagem. Então a segunda forma é a subtração. Então significa que o que está em cima vai se subtrair, vai ficar somente o que está embaixo. Então olha só, quando eu clicar, ficou justamente a forma que estava embaixo, subtraindo aonde elas se encontram. E da mesma forma, se a gente acessar a barra lateral esquerda, a gente consegue ainda mover. Então, por exemplo, ainda consigo alterar aqui essa subtração, caso eu queira. A terceira forma de mesclagem é a interseção, ou seja, vai prevalecer onde essas formas se interceptam. Então eu vou clicar aqui e olha só o quadradinho ali do meio que ficou. E a mesma coisa, se eu quiser mover aqui, eu ainda consigo mover as duas formas, porque não é uma alteração totalmente destrutiva. E a última forma é justamente a exclusão. Então onde elas se interceptam vai excluir. Então, ó, vou clicar aqui e justamente ali no meio vai ficar um buraquinho e o restante vai se tornar uma forma só, por isso que eles ficaram da mesma cor. E da mesma forma que as outras, a gente consegue alterar essa interseção. A gente ainda tem uma quinta opção ali, que é a opção de Flatten. Essa opção vai fazer com que a gente junte dois vetores e aí sim essa mesclagem vai ser totalmente destrutiva. Por quê? Vai juntar as duas formas em um vetor só. Então olha só, vou clicar aqui e vejam que diferente das outras mesclagens, aqui na nossa barra lateral esquerda apareceu somente um vetor. Então apesar de estarem com cores diferentes, eles representam um só vetor. E agora eu só consigo editar no modo de edição de vetor aqui em cima. Então se eu clicar aqui, eu consigo editar essas formas, mas vejam que eu não consigo mais editar elas de formas separadas. Eu apenas consigo mudar os pontos aqui, ó. Mas elas se tornaram um só vetor, tá? E agora eu consigo até mexer aqui, ó. Então, tirar esse preenchimento, adicionar, tirar aqui. Então, ele entra num modo diferente daquelas outras mesclagens, né? Porque aqui a gente está trabalhando agora com os pontos. E depois que eu clicar aqui em Done, finalizar, ó, vai fechar essa alteração. Então agora eu só consigo alterar no modo de edição de vetor, mas eu não consigo mais ter acesso àquele quadrado aqui, ó. Então eu teria que selecionar esses pontos, só que a partir do momento que eu mudo, ó, ele já está numa forma diferente, né, daquelas mesclagens que a gente fez antes. Então essas ferramentas podem ser utilizadas para diversas criações, para criar ilustrações, para criar logotipos e qualquer outro tipo de vetor que você queira criar aqui dentro do Figma. Basta ver qual forma vai se adequar melhor ao seu projeto e escolher ali em cima no menu, onde a gente viu todos os modos de mesclagem. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar o site da Pan-Americana para ver os nossos cursos sobre Figma e design. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal.